Olá, muito boa noite para você. Tenente do Corpo de Bombeiros morre em acidente provocado por adolescente. Patos de Minas já confirmou mais de 3.200 casos de dengue. No estado, a incidência da doença subiu quase 4 vezes esse ano em relação a 2021. Polícia Militar deflagra operação em comemoração à inclusão da mulher na corporação. Câmara aprova repasse de 10 milhões para a Santa Casa. A gente mostra mais um apelo em busca de cirurgia por demora no sistema público de saúde em Patos de Minas. Time de basquete sobre cadeiras de rodas disputa a segunda etapa do estadual. Amoré empata e quebra a sequência de vitórias na segunda divisão do Mineiro. Moradores do bairro Lagoa Grande pedem que a prefeitura faça obra preventiva para evitar alagamentos no período chuvoso. Vizinhos de distribuidora de cimento reclamam de transtornos. A situação das obras de creches inacabadas em Patos de Minas. Quinta-feira. O comando do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros falou nesta quinta-feira sobre os trabalhos realizados durante o resgate do garotinho que morreu após cair em um buraco de obra na cidade de Carmo do Paranaíba. O resgate trágico do garoto Pedro foi acompanhado por todo o Brasil. O acidente aconteceu em Carmo do Paranaíba, em uma área de loteamento, no dia 21 do mês passado. Pedro saiu para brincar com a prima no local. Ao pisar sobre a cobertura do buraco, o garoto acabou caindo. Pedro ficou preso aos 6 metros de um buraco de 8 metros de profundidade, com 30 centímetros de circunferência. Depois de quase 18 horas de trabalho com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros, de Patos de Minas e Belo Horizonte, o garoto foi retirado, levado até a UPA da cidade, mas acabou falecendo. A causa da morte, segundo o IML, foi por asfixia. O comandante do Corpo de Bombeiros da região, que deu apoio à família e à vítima, lembra o quanto foi difícil tentar acessar o garoto. Mesmo com equipes especializadas em resgate desse tipo na região, cada decisão poderia custar a vida do menino naquele momento. Isso porque o terreno, segundo os bombeiros, era um aterro e a terra não era tão firme assim, podendo soterrar Pedro a qualquer momento. A equipe chegou a usar uma espécie de tubulão para que o menino não fosse soterrado. Então nós aqui temos militares capacitados na atividade de salvamento em áreas de soterramento, enchente e inundação, e nós temos também equipes de recobrimento de Belo Horizonte. Então, no local, nós tivemos lá apoio desses militares nossos, que são capacitados, e aí a gente acionou também um reforço que veio até num tempo hábil, A gente teve um apoio aí do pessoal deslocando, inclusive, com aeronave. A demora em retirar o garoto e nas tomadas de decisões foram questionadas pela população que acompanhou o resgate. Esse homem, especialista em perfuração de poços e cisternas, disse que tentou ajudar cavando por conta própria, porém foi interrompido pelo Corpo de Bombeiros. Eu fiz o possível, aí eles mandou parar, que eu tinha que esperar os lá de Uberaba, outra equipe, eles ligou e mandou interditar. Eu já tinha furado 1,5 metro, eles mandou parar, Eu realmente, se eu tivesse furado, igual eu estava conversando com o menino, ele está consciente, me respondendo, talvez podia ter tirado ele em vida, Mas como eles interditou e foi fazer reunião, tirar agora cedo, ele não aguentou. De acordo com os bombeiros, o local era delicado e de risco para todos que tentassem ajudar o garoto Pedro. Muitos profissionais que chegaram lá voluntariamente para ajudar, e a gente precisa realmente desse apoio da comunidade. Tivemos lá cisterneiros, profissionais que trabalham com perfuração, isso é muito importante ter esse engajamento. Só que quando a gente trata de uma operação delicada como essa, existem riscos. Risco à própria criança que estava lá, risco às pessoas que estão em volta. E a partir do momento que o Corpo de Bombeiros chega na cena, ele é responsável pela segurança de todos que estão ali. Então é importante a abordagem ela ser feita com segurança, tanto para a equipe, quanto para a criança, e para também não fazer novas vítimas. Então existem riscos envolvidos na operação que às vezes as pessoas que estão ali querendo ajudar, elas não vislumbram. E também no teatro de operações não tem como a gente reunir as pessoas e ficar explicando o tempo todo os riscos que estão envolvidos. Aquele terreno, a gente conseguiu apurar informações no teatro de operações que eram cerca de 8 metros de aterro. Então, a perfuração era de 8 metros, a criança estava presa cerca de 6 metros, então ainda havia mais 2 metros que ela poderia cair,
e aquele tipo de terreno não oferecia segurança para a técnica mais usual que a gente emprega, muito menos se fosse feito qualquer escavação ali, com utilização até dos profissionais que estavam ali para nos ajudar. Então existia um cenário de risco e nós trabalhamos com esse cenário o tempo todo durante aquela operação. De acordo com o Instituto Médico Legal de Patos de Minas, Pedro morreu por asfixia indireta. A criança estava presa no buraco com a perna dobrada e com o joelho pressionando o tórax. Uma situação tão delicada que, mesmo tentando alçar o menino com uma corda que foi passada abaixo dos braços, ele não saía. A primeira preocupação, inclusive da primeira equipe que chegou, foi justamente garantir esse suprimento de oxigênio, né? Foi através de uma máscara, um cilindro de oxigênio, nós conseguimos descer essa máscara para ele. Então foi ofertado oxigênio o tempo todo. Questão de alimentação, nós também conseguimos descer líquido para ele. Então essa questão aí a gente preocupou o tempo todo desde o início. Ocorre que na queda ele veio a se prender pela perna, a diâmetro estreito, 30 centímetros, e o que a gente presume é que nessa compressão da perna em direção ao tórax, reduziu a expansão torácica dele e pelo tempo de exposição nessa situação, teve uma insuficiência de oxigênio, né, uma elevação de gás carbônico na corrente sanguínea, que pode ter desencadeado esse quadro de asfixia. Entretanto, não dava para a gente presumir, né, esse tempo aí de sobrevida que ele tinha nessa operação e, paralelamente a essa oferta de oxigênio, a gente envidou os esforços para fazer escavação, inclusive manual. Pedro respondia as perguntas até certa hora da madrugada. Em alguns momentos, ele parou de responder as perguntas dos bombeiros. Pela manhã, Pedro respondeu as últimas perguntas e logo, quando foi retirado do buraco, Pedro já saiu com parada cardiorrespiratória. Mesmo com dezenas de profissionais e médicos de prontidão, Pedro não conseguiu resistir à reanimação. O caso causou revolta na cidade de Carmo do Paranaíba. Segundo a polícia, os donos do loteamento e das empresas contratadas pela obra no local, que seria para a implantação de uma caixa d'água, já estão sendo ouvidos e podem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O comandante dos bombeiros disse que a equipe fez o que pôde dentro dos limites da operação. A gente tem a certeza e queremos até assegurar isso para a família, para a população, que todo o recurso que o Corpo de Bombeiros tinha disponível para esse tipo de ocorrência foi colocado à disposição pelo comando da corporação. Houve deslocamento da nossa aeronave, trazendo as equipes com material, com equipamento. Aqui a gente tinha equipe que já atuou na cena também, oferecendo. Foi feita a tentativa de retirada, mas infelizmente o desfecho não foi como a gente gostaria. Eu quero até aproveitar também o momento e me solidarizar publicamente com a família. O Corpo de Bombeiros ele se consterna, se solidariza com a dor da família, a gente sabe que não é fácil. E pedimos a Deus que dê pronta recuperação para todos, principalmente para a mãe, para a tia, para a madrinha, né? Em comemoração aos 41 anos da mulher na Polícia Militar, foi deflagrada nesta quinta-feira, em Patos de Minas, a Operação Filhas de Minas. Em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o 15º Batalhão lançou a Operação Filhas de Minas. O dia 1º de setembro é comemorado o aniversário de inclusão das mulheres nas fileiras da corporação. São 41 anos da mulher no serviço policial militar. Para nós é uma data muito emblemática, que são 41 anos de luta, junto com os outros militares dentro da nossa corporação para servir o povo mineiro. A operação tem a finalidade de prevenir e contribuir para a melhoria da sensação de segurança e a redução do medo do crime. Nós lançamos o policiamento específico nos grandes corredores da cidade, centros comerciais, onde nós vamos realizar abordagens, blitzes de trânsito e trazer uma maior segurança para o cidadão de Patos de Minas. A operação já concluiu algumas apreensões. Tivemos os cumprimentos de mandado de busca e apreensão, nós já temos algumas pessoas presas e ao final nós vamos colher todos os resultados. O avanço da mulher na Polícia Militar mostra o empenho dos setores de segurança pública que visam incluir a mulher em cargos que tradicionalmente haviam mais homens à frente. É uma instituição em que a maioria dos seus integrantes ainda é do sexo masculino, mas as mulheres têm conquistado seu lugar, conquistado os altos postos. Nós temos várias coronéis, várias comandantes mulheres e cada vez mais nós estamos conquistando o nosso espaço, mas somos todos um único corpo, uma única corporação em prol da sociedade. A inclusão da mulher no serviço policial militar aconteceu em 1981
Em Patos de Minas, o 15º Batalhão já conta com 41 policiais femininas. Um acidente violento tirou a vida de Douglas Batistas de Jesus, ex-comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patrocínio e que atualmente integrava o 12º Batalhão em Patos de Minas. Segundo as informações, o fato aconteceu por volta das 9h40 da manhã desta quinta-feira. Ele trafegava em uma motocicleta quando foi atropelado por um carro no cruzamento das ruas Estados Unidos com Equador, em Patrocínio. Com o impacto, Douglas foi arremessado contra um poste de iluminação pública. O condutor do veículo que causou o acidente fugiu do local sem prestar qualquer auxílio. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU, mas acabou falecendo devido aos graves ferimentos. Douglas Batista tinha 35 anos, era natural de Belo Horizonte, mas atuou boa parte de sua carreira militar em Patrocínio. Ele tinha sido transferido recentemente para o 12º Batalhão em Patos de Minas. O carro que provocou o acidente estava sendo conduzido por uma adolescente de 15 anos, acompanhado do passageiro de 14 anos. Os dois menores foram localizados pela polícia em fuga por uma estrada que fica nos fundos do bairro Serra Negra, em Patrocínio. A seguir, Patos de Minas já confirmou mais de 3.200 casos de dengue. Câmara aprova repasse de 10 milhões para a Santa Casa. E a gente mostra mais um apelo em busca de cirurgia por demora no sistema público de saúde em Patos de Minas. O boletim epidemiológico da dengue, publicado na tarde de hoje, mostra que desde o início do ano já foram confirmados em Patos de Minas 3.258 casos da doença. Ao todo foram 6.084 notificações. Segundo os dados que estão aí na tela, no mês de agosto foram contabilizados 23 confirmações, Ou casos descartados, os casos descartados ou inconclusivos somam 2.826. No informe divulgado pela Secretaria de Saúde de Minas, o número de casos de dengue esse ano é quase 4 vezes maior que 2021. Os registros de chikungunya também aumentaram, já os de zika diminuíram. Pelo boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, foram confirmados no estado mais de 61 mil casos e 47 mortes por dengue. Outros 41 óbitos são investigados. De chikungunya, os infectados superam os 4.500 casos e 3 mortes são investigadas. De zika, são 21 casos confirmados e 78 prováveis. O total de casos prováveis de dengue em 2022 é quase 4 vezes maior que 2021, mas bem menor que os números de 2019. De chikungunya, os números de 2022 superam os registros dos 2 anos anteriores. Já de zika, o contrário, os casos prováveis diminuíram em relação a 2021 e 2022. Em Patos de Minas, segundo o informe estadual, são 3.280 casos de dengue e 13 de chikungunya. A Câmara Municipal aprovou essa semana, em reunião extraordinária, o repasse de mais de 10 milhões em recursos do município que serão destinados à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Em reunião extraordinária, os vereadores de Patos de Minas aprovaram um repasse de 10 milhões de reais para a Santa Casa de Misericórdia. Nós recebemos um projeto de lei que veio do Executivo solicitando urgência, que é um projeto de repasse de 10 milhões de reais para a manutenção da Santa Casa. E assim eu procedi. Na terça-feira convoquei reunião extraordinária para terça-feira, qual foi aprovado esse projeto em primeiro e segundo turno, autorizando o repasse da Prefeitura, do município para a Santa Casa. Ao todo, já foram investidos na unidade hospitalar, através de recursos do município, do estado e do governo federal, 40 milhões de reais. Aprovado o projeto, o dinheiro já deve ser repassado para a Santa Casa, até porque a gente sabe que a demanda da saúde é muito grande, a Santa Casa está trabalhando muito e precisa desse recurso para continuar os seus trabalhos. O recurso é ordinário, que já estava previsto dentro das estimativas de gastos da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas.
são fruto do superávit de 2021 e não irão comprometer o orçamento de outras secretarias. A secretária esteve aqui na reunião, fez a defesa do projeto, justificou os gastos, né, o gasto que foi repassado até hoje, né, e precisa desse gasto para, pelo menos, fazer a manutenção até janeiro ou fevereiro. Então, recursos ordinários, recursos que foram economizados de outras despesas do município para poder repassar e ser destinado à saúde lá sendo utilizado pela Santa Casa. Segundo a secretária de Saúde, mesmo com todo o investimento da Prefeitura na Santa Casa, não há previsão da habilitação da cardiologia e da oncologia na unidade hospitalar. A estimativa da Prefeitura de Patos de Minas é que a Santa Casa de Misericórdia consiga a independência financeira somente em 2023. Pois é, a gente mostra agora mais um apelo de uma moradora de Patos de Minas que precisa fazer cirurgia e esbarra na demora de autorização pelo Sistema Público de Saúde. Ela tem que fazer uma retirada de útero. Dilma Maurícia Rodrigues tem 54 anos. Há cerca de 5 anos atrás, a mulher trabalhava em um ferro velho da cidade em uma máquina de prensa de recicláveis. Dilma precisou largar o emprego porque descobriu uma artrite reumatoide, uma doença autoimune que provoca dor e inflamação nas articulações. Aí foi só complicando, comecei a atrofiar, perdi a força das mãos. E eu corri atrás, fiquei encostado um tempo, cortou. Por último, eu aposentei, com salário mínimo. Anos depois, a mulher descobriu outra doença, o glaucoma, que provoca danos no nervo óptico e perda de visão. A mulher então se endividou para comprar um óculos com dinheiro emprestado. Eu acordei um dia e eu vi que não estava enxergando muito bem, né? Aí fui no posto, conversei, ela arrumou para mim, aí saiu rápido. Por último, a mulher descobriu através de exames de imagens um tumor de aproximadamente 10 centímetros no útero e ovários. Você está 10 centímetros, esse tumor já está velho, já está bem enraizado. Tenho muita fé em Deus, fico muito triste, muito abatida com isso, mas tenho passado muito mal. Dilma está na espera pela cirurgia de retirada do útero, que deve acontecer na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Desde a descoberta do tumor, já se passaram 12 meses. Com fortes dores, ela acredita que a cirurgia deve demorar e pode complicar a situação de saúde dela. Quando não estou na cama, estou no sofá. Eu ando um pouquinho e eu quase morro. Eu já estou sentindo uma pessoa assim que já não estou tendo mais dinheiro para andar. Eu tive de vir lá da faculdade aqui de a pé, porque eu não tinha dinheiro para ir embora. É uma situação difícil. A Dilma acumulou várias dívidas. Ela pegou dinheiro emprestado para comprar óculos, ela precisa de medicamentos e, para isso, ela e umas amigas tiveram uma ideia de fazer um bingo que vai acontecer no dia 4, agora no próximo domingo, a partir de 1h da tarde. Os brindes já começaram a chegar por aqui, ó. Quem quiser fazer algum tipo de doação, doar um leitão, um bezerro, qualquer tipo de doação, pode estar fazendo, porque os gastos vão ficar muito maiores após o tratamento, porque ela precisa se recuperar. A população de Patos que quiser me ajudar, quiser estar trazendo doações, não para mim, para estar colocando bingo e estar participando do bingo para me ajudar, eu agradeço de coração. E também quem puder ajudar com qualquer quantia, pode estar levando bingo para me poder quitar as dívidas que eu devo com medicação e com óculos. A Prefeitura de Patos de Minas disse que a Dilma foi avaliada na Santa Casa de Misericórdia no dia 16 de agosto e que deu início, então, ao risco cirúrgico. Informou ainda que a data de marcação do procedimento não compete à Prefeitura e é feita pela Santa Casa. Olha, depois do intervalo, o time de basquete sobre cadeira de rodas disputa a segunda etapa do estadual. Você vai ver que o Mamoré empatou e quebrou sequência de vitórias na segunda divisão do Mineiro. E a febre pelo álbum de figurinhas da Copa do Mundo. O time de basquete sobre cadeiras de rodas do Unipan embarca rumo à capital mineira para disputar mais uma etapa do Campeonato Mineiro da modalidade.
Atual campeão mineiro de basquete sobre rodas, o time APP Unipan DB embarca para Belo Horizonte em busca de defender o título obtido em 2019 e que não é disputado desde então por conta da pandemia do novo coronavírus. A gente está bastante ansioso, né? E a gente viu agora do Campeonato Brasileiro, da 2ª Divisão, conseguindo acesso para a 1ª Divisão em 2023, a única equipe no estado de Minas Gerais e representando a nossa cidade. Mal descansou, porque agora a gente já está partindo para o Campeonato Mineiro, que vai ser em Belo Horizonte. A equipe mista, composta por 12 jogadores e comandada pelo técnico Matheus Batista, irá brigar por uma vaga nas semifinais, que acontecerá no mês de novembro, no município de Uberaba. Nessa fase agora a gente joga com 5 equipes, começando já nessa sexta-feira os jogos. Um jogo na sexta-feira, 2 jogos no sábado e 2 jogos no domingo. E conseguindo o resultado, ganhando todos esses jogos, a gente já classifica para as semifinais do campeonato, que vai ser em novembro. Às 17 horas do dia 2, a equipe enfrenta o time de Uberaba. No dia 3, ele joga contra Contagem e Ipatinga. E no dia 4, contra Belo Horizonte e Araguari. O APP Unipan DB também está se destacando no cenário nacional do esporte. A gente foi para o Campeonato Brasileiro em 2018, ficamos em 2º lugar, subimos para a 1ª Divisão em 2019 e em 2019 a gente desceu para a 2ª Divisão. Esse ano a gente foi novamente em busca do acesso para a 1ª Divisão, que é a elite do basquetebol em cadeira de rodas, no alto rendimento. Conseguimos o acesso e em 2023 a gente vai ser essa única equipe do estado de Minas Gerais representando a cidade no Campeonato Brasileiro, que é a elite do basquete, a 1ª Divisão. E esse ano também a gente teve a Copa Patos, que foi aqui em Patos, que acontece todo ano, onde as equipes vêm de fora para cá disputar, e a gente conseguiu o 3º lugar no pódio do campeonato. Atleta do basquete sobre rodas há cerca de 10 anos, o armador Reison Douglas está com as expectativas altas para a disputa do Campeonato Mineiro. Então a gente está muito ansioso para essa etapa do Campeonato Mineiro, porque a gente sabe do campeonato, do nível da competição e da responsabilidade, né, da pressão que a gente tem por ser a atual campeã e a única do estado, disputando com as outras equipes aqui no estado, mas que está num campeonato de nível nacional e na elite do basquete, que é a 1ª Divisão. Fora de casa, o Mamoré quebrou a sequência de 100% de aproveitamento na 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. O Sapo empatou com o Inter de Minas e é vice-líder do grupo. O jogo foi em Itaúna, mas o estádio Bernardo Rubinger abriu as portas e alguns torcedores acompanharam a transmissão da partida. Pela 4ª rodada da 2ª Divisão do Mineiro, foi o Mamoré quem abriu o marcador. No primeiro tempo, pênalti a favor do Sapo e o meia Juninho Arcanjo fez o primeiro gol aos 13 minutos. Mas o Inter de Minas descontou e aos 37 minutos Marcelo marcou 1-1. E ficou nisso. Partida equilibrada também em cartões. Foram 3 amarelos para cada lado. Com o resultado, o Sapo quebrou 100% de aproveitamento no campeonato e agora está na vice-liderança do Grupo C, atrás do Araxá, que continua invicto. O Inter de Minas se manteve na vice-lanterna e somou o primeiro ponto no Mineiro. Na próxima rodada, o Mamoré enfrenta o líder Araxá às 13h30 da tarde no Bernardo Rubinger no domingo. E o Inter de Minas joga contra o Paracatu no próximo sábado às 7 da noite no estádio Frei Norberto, na casa do adversário. Fala em futebol, a procura por álbuns e figurinhas da Copa do Mundo tem surpreendido os organizadores. Falta matéria-prima. Em Patos de Minas, a procura, a compra e a troca é grande. Desde 1970, o álbum da Copa do Mundo provoca frenesi na busca pelas figurinhas dos jogadores de cada seleção que disputam pela taça da maior competição de futebol do mundo. Em 2022 não poderia ser diferente com a Copa do Catar, mas o que está em falta desta vez não são as figurinhas raras, e sim os próprios álbuns, que desapareceram das bancas de revistas. Tá demorando muito, né, o álbum aqui. Eu comprei as figurinhas antes, porque tá demorando muito, eu comprei as figurinhas, aí agora tô esperando, mas ainda não chegou. E você já tem quantas figurinhas? Tá quase completando, comprei 70 e poucos % do álbum. Enquanto o álbum não aparece, os colecionadores acumulam as figurinhas. Vou começar o mês que vem ainda, beleza? Eu já tenho 50 anos que eu mexo com figurinha, adoro. Acredito até que a própria empresa ela deve estar sendo surpresa pela procura que tem.
porque está faltando material, sabe? Está faltando álbum, as figurinhas estão em falta, chega na segunda, quando é na terça já acabou, tem que buscar mais. Então, assim, eu acho que está sendo surpreendente a procura do álbum esse ano. Esta é a 4ª Copa consecutiva que Eduardo Alves aproveita para negociar e vender figurinhas. As minhas figurinhas, elas são tabeladas, sabe, por jogadores, as seleções perfiladas e os escudos, uns falas douradas. Agora, sempre aquela figurinha que vai dificultando mais no final do álbum, a própria oferta faz o valor subir, porque a procura é muito alta, elas são mais difíceis, vai descobrindo a consequência do álbum. Assim que vai completando, a gente vai vendo todos os colecionadores que está faltando elas, aí acaba que eles próprios valorizam a figurinha. O Miguel é um dos adolescentes que sai diariamente em busca de novas figurinhas para completar o álbum. Esse ano eu tenho a metade do álbum já. Eu tenho 50% do álbum mais ou menos já. Eu gosto de comprar os pacotinhos, aí as que vem repetidas eu costumo trocar, ou então quando a seleção tá faltando pouco, aí eu vou e compro as figurinhas. São 670 figurinhas, das quais 80 são raras e 50 especiais. Cada pacote com 5 figurinhas custa R$ 4,00 e o preço do álbum varia de R$ 12 a R$ 44,90. Assim que você vai conseguindo ela, você vai descobrindo quais são as mais difíceis. Mas a procura inicial, devido a ser famosos, né, as crianças costumam procurar por Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, aí subsequente. Meu primeiro pacotinho eu saí com o Cristiano Ronaldo, eu fiquei bastante feliz. Eu tenho alguns do Brasil, né, o Antony, o Rafinha, essas coisas assim, mas acho que não tem muita rara ainda não. Ao contrário do que se diz por aí, não existe uma premiação para quem completa o álbum. O prazer está em trocar figurinhas, conhecer pessoas e principalmente colecionar. Algo que Eduardo já faz há 20 anos. Eu tenho o álbum da Copa do Mundo de 2002. Por exemplo, essa aqui foi a do Brasil em 2014. Então, assim, o álbum é um hobby. A pessoa entrar nesse ramo aí pensando que vai ganhar dinheiro, falar assim, vou vender meu álbum caro, eu acho que é um pouco ilusão, sabe? Tem que ser um hobby para conservação, passar de geração para geração. Eu pretendo deixar os meus para meus filhos, netos, sei lá, para gerações posteriores, né? Acaba virando uma mania, né? Em instantes, aqui no News tem análise da notícia. Vizinhos de distribuidora de cimento reclamam de transtornos. Moradores do bairro Lagoa Grande pedem que a prefeitura faça obra preventiva para evitar os alagamentos do período chuvoso. Moradores da rua Barão do Rio Branco cobram fiscalização por parte da prefeitura por causa dos transtornos que estariam sendo provocados por uma empresa de distribuição de cimento. Um depósito e distribuidora de cimento no bairro Lagoa Grande tem tirado o sossego dos moradores. A situação tem incomodado, gerado muita poeira e doenças respiratórias. Prejuízo respiratório nas pessoas que moram na proximidade, devido à poeira, ao cimento, que eles lá só vendem cimento, né, em sacas de 50 quilos. E gera muito transtorno também os caminhões que param aqui para descarregar o cimento, principalmente carretas, por volta de 5 horas da manhã estão parando aqui e gerando inclusive afundamento do asfalto aqui na rua, que vira e mexe a prefeitura tem vindo aqui fazer o conserto necessário. Mas fundamentalmente mesmo é o aspecto de saúde da população que mora aqui em volta desse depósito de cimento, que eles vendem exclusivamente cimento. Ainda segundo Luiz Babilônia, a situação é grave. Já aconteceram mortes e vizinhos tiveram que mudar por conta do pó tóxico. Muito tóxica. Tem uma senhora que até veio a falecer por causa de problemas respiratórios, que mora em frente a essa fábrica aqui. Não é fábrica, é esse depósito. E fora isso, teve outras pessoas também que tiveram até que mudar daqui do bairro por causa dessa poeira de cimento que vive no ar. Quando passa o ônibus, quando passa carro pequeno, levanta essa poeira toda de cimento que fica ali na porta desse depósito. E gera um transtorno muito grande. Já fizemos abaixo-assinado, já lutamos há mais de 15 anos para tirar esse depósito daqui e ele não sai. Ele, infelizmente, não tem nenhuma autoridade que consegue tirar esse depósito que está prejudicando a comunidade. Essa pessoa, que prefere não ser identificada por medo de represálias, conta que já tentou por diversas vezes e de forma amigável conversar com os proprietários e que a empresa até foi notificada pela prefeitura, mas os compromissos não foram cumpridos. Muita poeira tóxica que você está falando do cimento. A prefeitura já pediu para eles carregar e descarregar só lá dentro e isso também não está acontecendo, eles estão descarregando fora.
São muitas carretas também, quando vai tirar, atrapalha o trânsito e está quebrando também o cimento do asfalto, que as carretas são muito pesadas. Então, tem vez, fim de semana, fica 2, 3 dias aqui esperando para descarregar e está afundando o asfalto. Já fizemos abaixo assinado, é o que eu te falei, que a prefeitura notificou e pediu para que descarregasse e carregasse só dentro. E não está acontecendo isso. A gente tem notado que, de vez em quando, está descarregando aqui de fora. E aí o pó do cimento vem para as residências. A última esperança dos moradores é que as autoridades do município fiscalizem o espaço. Que a gente chamou vocês exatamente por isso, para ver se de repente aparecendo na televisão alguma autoridade, alguma pessoa que tenha poder público possa tirar esse povo daqui, que infelizmente é uma dura realidade, está atrapalhando o bairro. Todos nós esperamos é que a fiscalização venha, não só apenas da prefeitura, como de outro órgão que possa ter poder, para ver as dificuldades que nós estamos passando com essa poluição. Que afinal de contas o cimento em pó ele gera vários danos à saúde e já tem gerado muitos danos à saúde, né? E para que alguém consiga realmente conversar com esse povo que é dono desse depósito para tirá-los daqui, porque aqui não é local de depósito de cimento. Aqui é um bairro residencial, é centro da cidade. Se você for olhar pelo CEP, aqui é considerado centro da cidade de Patos de Minas e tem um depósito de cimento que está gerando transtorno para todo mundo e as autoridades que deveriam cumprir o papel delas, que é tirar isso daqui, que está incomodando a população, não tomam iniciativa nenhuma. Fica muito no jogo é da prefeitura, é do órgão tal e ninguém resolve nada. Infelizmente, a gente precisa de uma pessoa que possa conseguir resolver o problema. Nossa equipe foi até a empresa por 2 vezes, uma no dia 15 de agosto e outra no dia 16 de agosto. Em uma delas, o repórter Rafael Ribeiro foi atendido. Foi constatado que a prefeitura já emitiu um alvará de funcionamento. Mesmo com nossas tentativas, os responsáveis pela distribuidora de cimento não quiseram gravar entrevista, mas disseram que iriam se posicionar, o que não aconteceu. Também entramos em contato com a Prefeitura de Patos de Minas, que disse estar apurando o caso. Esse assunto abre a nossa análise da notícia desta quinta-feira. Comigo aqui na análise o jornalista Matheus Alves, que hoje vem para a bancada do News, não apresentando, mas comentando. Tudo bem, Matheus? Boa noite. Boa noite, Odair. Eu quero dizer que é um prazer estar ao seu lado aqui na bancada do News. Você que é inspiração para mim no jornalismo e, é claro, também me orientou e muito para a orientação do News enquanto você estava de férias. Agora... Foi muito bem, diga-se de passagem, rasgando essa seda aqui para o Matheus, foi muito bem. Matheus, você que esteve lá fazendo esse material, acompanhou de perto essa dificuldade e esses transtornos aí desses moradores, né? É fato, Odair, e a reclamação dos moradores, ela tem embasamento no Código de Posturas do município. Eu anotei no artigo 82, 84, 88, 89, que regulamenta a respeito da utilização do espaço público. E nessa questão, os moradores têm reclamado justamente desse mau uso do espaço público pela empresa distribuidora de cimento, que faz essa revenda de cimento, porque os moradores já fizeram um abaixo-assinado, buscando uma solução, fizeram abaixo-assinado, convocaram a prefeitura foi lá, fez a fiscalização em um primeiro momento e recomendou à empresa o seguinte: quando chegar cimento, vão descarregar dentro do local. E lá tem, eu estive lá, observei, lá existe um galpão para que seja feito o descarregamento desse cimento, né? Mas não é o que está acontecendo e os moradores estão revoltados justamente por isso, porque o pó do cimento, a gente está falando de cimento, de sacas de cimento. Aquele pó, ele consome ali as residências no entorno dessa empresa e tem causado prejuízos à saúde dos vizinhos. Infelizmente, é uma condição que está acontecendo. A empresa precisa rever seu conceito ali no armazenamento do cimento, porque os moradores alegaram que uma senhora que morava em frente, ela veio a falecer por problemas respiratórios. E a grande reclamação dos moradores é com relação ao pó do cimento, que é tóxico. E a possibilidade dessa senhora ter vindo a óbito por conta disso, porque ela teve ali problemas respiratórios agravados e por isso ela veio a óbito, pode estar ligada, é claro, com esse pó de cimento.
além da sujeira que é provocada, os moradores estão revoltados com essa situação e pediram à prefeitura. A prefeitura foi, como eu disse, foi lá, fiscalizou em um primeiro momento e recomendou à empresa, à distribuidora de cimentos, para que ela fizesse esse armazenamento correto dentro do galpão. Só que agora a empresa não está fazendo isso de acordo com a reclamação dos moradores, de acordo com o posicionamento dos moradores. Lembrando que a Rua Barão do Rio Branco, ali próximo ao cruzamento com o Amazonas, é uma área residencial. Então, cabe à prefeitura fazer uma análise até mesmo para uma doação de um terreno lá no Distrito Industrial 3 para essa empresa, para que ela possa armazenar esses sacos de cimento, essas carretas que ficam paradas na porta, os moradores disseram, durante o fim de semana. Então, para que seja realocado esse espaço para armazenamento e que ela possa, então, até continuar vendendo o cimento, porque já que emprega patentes, ela contribui para a economia do município, mas armazenar da forma correta. E como eu disse, no Código de Postura do município de Patos de Minas, no artigo 82, 84, 88, 89, fala a respeito disso, desse mau uso, e a prefeitura, então, agora vai ter que fazer uma nova fiscalização, porque os moradores disseram que, com base nesse primeiro contato da prefeitura com a empresa não está cumprindo o que a prefeitura pediu. Fiscalizar e exigir que ações sejam realizadas, né? Olha, com a proximidade do período chuvoso, os moradores da Rua Barão do Rio Branco com a Amazonas, no bairro Lagoa Grande, pedem que a prefeitura tome providências preventivas, preventivas para evitar os constantes alagamentos. A Rua Barão do Rio Branco é muito conhecida entre os patenses. Fica ao lado da Lagoa Grande e liga o bairro Cristo Redentor até o bairro Sobradinho. É mão única em toda a sua extensão. Por ela existem casas, comércios, é rota do transporte público e uma importante via que ajuda a desafogar o trânsito da Rua Major Gotti. Mas a situação da Barão do Rio Branco, principalmente próximo à Lagoa Grande e ao cruzamento com a Rua Amazonas, está gerando muitas reclamações. O local é ponto de alagamentos constantes. E moradores pedem que a prefeitura faça obras de intervenção no local para evitar futuros prejuízos. A gente fica preocupado com essa enchente que tem aqui nessa Barão do Rio Branco, que todo ano é o mesmo trabalho. Todo ano a mesma coisa. A água entra aí nos comércios, entra na loja da Multipesca, entra na garagem da minha mãe e sai lá no fundo. E todos os prefeitos que entram, que falam que arruma e não arruma nada. Todos que entrou, todos falam que vai resolver e não resolve. É o mesmo caso todo ano. A gente passa rapando a água aí, joga. Essa água tem caatinga de óleo, caatinga de trem de poço, é lixo que vem lá de cima, sabe? E vai parando aí, ó. É uma água fedorenta. Esse negócio aqui, isso aqui foi trem mal feito, ó. Esses prefeitos que todos que entram e falam que resolve, não resolve nada. Isso aqui tinha que ter um engenheiro aqui só para olhar a obra. Fez esse negócio mal feito aqui, ó, há muitos anos. Este morador, que reside próximo aos pontos de alagamentos há mais de 40 anos, cobra que sejam feitas intervenções que funcionem e que as promessas saiam do papel. Pegar essa água e jogar lá na Piauí, no final da Piauí ali, ó. Final da rodoviária, porque lá tem uma galeria onde dá para pegar a água e é um serviço que fica barato para fazer. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Patos de Minas, que por meio de nota afirmou que os alagamentos que ocorrem na região das ruas Barão do Rio Branco com Amazonas requer uma obra de grande porte, a qual envolve construir uma outra rede de drenagem e refazer uma das já existentes, para melhorar o escoamento. Equipes das Secretarias de Obras Públicas e de Planejamento já avaliaram o local e elaboraram um projeto para intervenção. Contudo, ainda não há recursos viabilizados para essa obra. O alagamento ocorre somente com chuvas muito volumosas, mas não chega a invadir as residências. As redes hoje existentes conseguem drenar a água, embora mais lentamente, e o represamento não se prolonga por muito tempo. Assim como outras obras de drenagem necessárias na cidade, o município busca meios de viabilizar as verbas para executá-las. Até porque todo mundo, não precisa morar ali não para saber disso não, todo mundo que reside em Patos de Minas e em outros bairros sabe daquela situação das dificuldades enfrentadas ali. Então, se é uma coisa que todo mundo já sabe o que acontece, o município sabe o que acontece,
A obra preventiva é mais do que justa quando a população cobra isso, Matheus. Justo, Odair. E aí algumas pessoas podem até falar assim, mas vocês estão falando de enchente em época de seca? Porque é justamente na época da seca que tem que ser aproveitado e planejado para fazer esse tipo de obra. Por mais que seja uma obra por baixo da terra, você tem ali o tempo para que a obra estrutural, a obra de infraestrutura, ela possa suportar quando vier as chuvas. Você lembra muito bem da Rua Jaime Ramos, o Odair esteve lá diversas vezes fazendo matérias. Você que está nos assistindo, não sei se você... Com certeza você vai se recordar da Rua Jaime Ramos, que fica ali ao lado do Nipan. Ela parecia as cataratas do Caiçaras, porque era muita água que descia. Ela descia pela Rua Padre Pavone, depois ia até ali na Travessa Cândido Portinari e chegava na Paracatu e arrastava asfalto todos os anos. Fazia manutenção da via, colocava asfalto novo e o asfalto era arrancado, o asfalto era arrastado e valas eram feitas ali naqueles espaços. Depois de muito esforço da prefeitura, a prefeitura fez ali uma galeria enorme. A gente não viu mais falar sobre problema na Jaime Ramos. É o mesmo que precisa ser feito na Rua Amazonas com a Barão do Rio Branco. Ali não é o Rio Amazonas, não vamos deixar virar o Rio Amazonas não, porque está aparecendo quando chove muito forte na cidade. O que os moradores querem simplesmente é que seja feita uma obra de infraestrutura e a canalização daquele ponto por diversas vezes. Você já viu aqui na NTV quantas vezes choveu e a chuva foi tão forte que ali virou um represamento, se tornou uma verdadeira lagoa e a água da chuva que estava na rua caía para dentro da lagoa, fazia ali o escoamento para dentro da própria Lagoa Grande. Então, se foram feitas obras no passado e não solucionaram o problema, a partir de agora, a prefeitura precisa correr atrás dos recursos. E aí na nota da prefeitura afirma que não há recursos previstos. Então agora é correr, é mostrar, chegar e mostrar, olha aqui, o que acontece com a Rua Amazonas, com o Barão do Rio Branco, todo ano quando chove. E com base, e tendo esse recurso, ou até mesmo a parceria público-privada, como agora a Lagoa está sendo adotada por uma instituição da cidade, é fazer essa obra ali também, porque isso vai beneficiar não somente os moradores da Amazonas com o Barão do Rio Branco, mas também aquele trânsito que sai da Major Gotti e pega Barão do Rio Branco pela quantidade menor de semáforos. Aquela rua, aquele ponto precisa de uma manutenção urgente e a prefeitura precisa se planejar para fazer com que o escoamento da água aconteça de forma rápida e não o represamento. É preciso planejar, preciso planejamento, é preciso antecipar, já sabendo que o fato vai acontecer quando chover. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos com mais news e mais análise da notícia. Paralisadas ou com andamento demorado, a situação das obras do Centro de Educação Infantil em Patos de Minas continua sendo um problema a ser resolvido, mas que se arrasta ao longo do tempo. Na semana passada, após denúncias, a nossa reportagem veio até a Rua Caetés, que fica no bairro Caramuru, em Patos de Minas. O que era para ser uma creche ainda nem começou a ser construída. Próximo ao bairro, a construção do CEMEI Cebolinha, na Rua Acarapés, no bairro Alvorada, também segue em passos de tartaruga. A nossa equipe também foi até a Rua Francisco Gonçalves Carvalho, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas, aonde está sendo construído outra creche. Por aqui, segundo denúncias, há muitos dias ninguém mexe no local. Apenas na Praça João Senhorinho, no bairro Várzea, é possível ver vestígios de pessoas trabalhando por aqui. Em novembro do ano passado, o chefe do executivo assinou uma ordem de serviço para investimento de cerca de 12 milhões de reais para a construção e reforma de escolas e creches em Patos de Minas. Seriam construídas 4 creches: Rua Caetés, uma na Rua Acarapés, uma na Rua Francisco Gonçalves Carvalho, no bairro Alvorada, e outra na Praça João Senhorinho, no bairro Várzea. Além de reformas na Escola Gino André Barbosa, em Poços de Chumbo, e a CEMEI Branca de Neve. Em alguns casos é até visível, né? Você pega, por exemplo, o CAI, que ele precisa de reforma há muito tempo. CEMEI Branca de Neve, ele precisa também há muito tempo. O déficit de vagas para creches. Isso, você tem os dados da educação pública, né? Você olha pelo censo escolar 2020 e verifica o vazio de atendimento que ainda existe em Patos, demanda muita creche ainda, então são políticas públicas baseadas em dados e também no diálogo com os diretores, com a própria comunidade.
Falcão ainda disse que o dinheiro já estava disponível para investimento e que, em muitos locais, as condições para os professores e alunos também seriam melhoradas. São recursos que vêm do ponto de vista constitucional todo ano para a educação e que a gente precisa aplicar, na verdade, e que muitas vezes não estavam sendo aplicados, às vezes por falta de projeto ou dada a urgência necessária a cada situação. A gente tem mobiliário para melhorar, a questão de estrutura interna, aquisições de equipamentos, a questão também de condição de trabalho para os profissionais. Como a realidade ainda não segue de acordo com as promessas dos chefes do executivo, a nossa reportagem questionou o poder público sobre a demora na construção e reforma de CEMEIs. Em nota, a Prefeitura informou que a construção do CEMEI Alvorada, na esquina das ruas Caetés com Alameda, está suspensa. A empresa, então vencedora da licitação, informou que não conseguiria entregar a obra e, diante disso, a Prefeitura de Patos de Minas acordou a rescisão contratual antecipadamente, para não ocasionar prejuízos ao município. A Secretaria de Planejamento já trabalha na atualização das planilhas referentes ao projeto do restante da obra. A entrega da documentação para ser preparado o novo processo licitatório deve ser entregue pela CEPLAN ao setor responsável até a primeira quinzena de setembro. Somente após licitada e com ordem de serviço assinada, a obra terá novo prazo para execução divulgado. Sobre as demais obras, como a do Sebastião Amorim, na rua Francisco Gonçalves Filho, a Prefeitura acordou a rescisão contratual antecipadamente e de forma amigável com a empresa então vencedora da licitação, pois a equipe técnica do município notou que a contratada não tinha capacidade técnica para continuar os serviços. Não houve aplicação direta de sanções administrativas, haja vista que é de interesse do executivo local rescindir o contrato para não travar o andamento do processo e concluir a obra para entregar à população. Quanto a valores, as medições foram elaboradas conforme execuções dos serviços, ou seja, a empresa recebe apenas pelo que executou, sem prejuízo aos cofres públicos. A Secretaria de Planejamento já trabalha na atualização das planilhas referente ao projeto dessa obra. A entrega da documentação para ser preparado o novo processo licitatório deve ser entregue pela CEPLAN ao setor responsável até a primeira quinzena de setembro. CEMEIs Várzea, Praça João Senhorinho e Cebolinha, na rua Carapés, obras em execução dentro do cronograma previsto. Já a Escola Municipal Gino André, Poços do Chumbo, a reforma da unidade cumpre o cronograma previsto e está em fase final. E o CEMEI Branca de Neve foi necessário reestruturar o projeto da reforma para incluir a manutenção e adequação do imóvel ao lado, onde será instalada a USF Abner Afonso, atendendo assim mais amplamente a comunidade. A obra ainda não foi iniciada. É que o não andamento dessas obras impacta diretamente na vida de muitas pessoas, né, Matheus? E mexe com a emoção, porque afinal de contas, se você observar, Odaí, a grande maioria eles são creches, são escolas. Então, e a gente noticia diversas vezes aqui, pessoas pedindo, não tem vaga na creche, não tem vaga nesse tal lugar, não tem vaga naquele outro. E também, ao mexer com as emoções das pessoas, tem que estar preparado. E aí, anunciar construções, anunciar reformas, mas com dinheiro garantido. Aconteceu algum problema? É colocar a cara a tapa, meu povo, aconteceu isso e por aquele modo, e por isso que as obras não vão continuar. Mas será apenas uma pausa. Mas não, a imprensa tem que ficar cobrando, correndo atrás, colocando a cara, forçando a colocar a cara a tapa, para que possa se posicionar de alguma maneira. Mexer com a emoção do povo ao anunciar uma obra cai no tradicional. E o tradicional é o que não queriam cair, mas está seguindo por esse lado. Muito bem. Com essa a gente encerra a nossa edição de hoje. Obrigado por sua participação aqui, viu, Matheus? Eu que Volte agradeço. sempre, viu? Volte sempre. Só chamar. Achar um tempo na sua agenda para você voltar aqui para novamente participar conosco. Quem sabe amanhã eu consigo trazê-lo aqui para análise novamente, né? Olha, o News volta amanhã. Eu te encontro às 10h50 no 30 Minutos. Boa noite, obrigado pela companhia.